Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, nossa aula remota 28. Hoje, vamos marcar no nosso calendário o dia de hoje? Hoje é dia 20, uma quinta-feira, né? De agosto de 2020. Hoje nós teremos aula de literatura, geografia, matemática e história. Prepare aí seu material, seu lápis, seu caderno, seu livro e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos começar hoje com a aula de matemática, tá? No livro, nós estamos na página 139, tá bom? Nós vamos começar sobre os estudos da centena. Então, eu vou explicar para vocês como acontece essa contagem com as centenas. Vamos lá junto comigo aprender? Hoje, então, pessoal, nós vamos estudar sobre as centenas, né? Quando nós entramos nas centenas, elas são formadas por 3 algarismos. Então, vamos lá, olha. Unidade, dezena e centena. Então, nós já caminhamos aí mais uma casinha, não é mesmo? Então, olha só. Nós temos aqui o número 761. Eu tenho uma unidade, 6 dezenas e 7 centenas. Como que acontece essa decomposição desse número? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma unidade. Vamos abaixar aqui a unidade. Olha lá. Lá na dezena ficou o número 60. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 6 dezenas. As dezenas não são contadas de 10 em 10? Então, vamos lá, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, olha, eu tenho aqui o número 60. Vamos descobrir agora o número que tá lá na centena? Então, olha, à medida que a dezena ela chegar na 90, a próxima unidade, né, o próximo número é o 100. Então, como aqui, ó, eu coloquei o número 700, eu tenho aqui 7 centenas, tá? Então, ó, depois que chegou no 99, a partir do 100, eu começo a contar de 100 em 100. 100, vamos lá, até chegar no 700, olha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, vamos fazer a composição agora desse número? Então, olha só. Eu tenho 700 mais 60, que corresponde às dezenas, mais 1. Vamos somar? 700 mais 60, 760. Com mais 1, eu vou ter aqui o nosso número inicial, 761, tá bom? Vamos agora, então, o número 137. Olha lá, eu tenho 7 unidades, 3 dezenas e uma centena. O centena corresponde ao número 100, não é? De 100 em 100. As dezenas de 10 em 10, tá? E as unidades do 1 até o 9. Então, vamos decompor esse número? Então, olha lá. 7 unidades. O número na casa da dezena, eu tinha 3. Então, ele ficou 30, né? Porque eu não conto de 10 em 10. Então, vamos lá, eu tenho 3, ó. 10, 20, 30. Então, aqui corresponde 30, que é as dezenas. E o número 1 aqui da centena corresponde ao número 100. Eu não falei para vocês que chegou no 99. Olha só, por exemplo, 99 dezenas. Eu não pulo para o 100? Então, ao pular para o 100, eu já entro na casa das centenas. Então, vamos lá compor esse número? Olha só.
eu tenho 100 mais 30, que corresponde às dezenas, e mais 7 unidades. Então, vamos lá, olha. 100 mais 30, 130. Agora, eu pego o 7 aqui, ó. Mais 7 é igual a 137. O nosso número inicial, não foi 137? Olha, 137. Então, eu tenho aqui 7 unidades, 3 dezenas e 1 centena. Então, pessoal, eu trouxe aqui agora o número 125. Nós vamos representar ele no material dourado, tá? Então, olha só. O material dourado, nós temos as unidades representadas pelos cubinhos, tá? Então, olha, os cubinhos representam as unidades. Estão vendo que eles estão separados? Então, vamos lá. Vamos contar até 10 com as unidades? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu chego no número 10, ó, de 9 para 10, eu acrescentei aí um algarismo, não foi? Que ele já passa, então, para a casa das dezenas. Então, eu tenho aqui 10 unidades, eu já passei para a casa das dezenas, eu posso trocar as unidades por uma barra dessa. Essa barra, ela corresponde às dezenas. Olha só, de 10 em 10. Então, olha, da mesma forma que eu cheguei no 9, acrescentou o algarismo, eu passei para as dezenas, acontece também mudando para centena. Vamos contar, então, de 10 em 10 usando as dezenas? Então, vamos lá, ó. Aqui já tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, tia, chegou no 100. Então, olha só, acrescentou aí mais um algarismo, 1, 0, 0. Então, da mesma forma que eu troquei aqui as unidades, eu troco 10 por uma placa. Essa placa aqui, ela corresponde ao número 100. Então, olha só, chegou aqui em 9 dezenas e vai passar para 10, eu posso trocar por uma placa dessa que corresponde ao número 100. Então, olha só, eu tenho aqui o número 125. Vamos representar esse número 125 usando o material dourado? Então, olha só, vamos lá. Então, eu sei que cada uma dessa é de 10 em 10 e cada uma dessa é de 100 em 100, tá bom? Então, vai 100, 200, 300, até chegar no 900. Para mim passar para 1000, no caso, eu já aumentei um algarismo, então já muda aí a casinha, tá? Mas nós vamos trabalhar até as centenas. Então, olha só. 125, eu começo representando as unidades, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 5 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 cubinhos representam as unidades. E agora as dezenas? Vamos baixar aqui. Eu tenho 2 dezenas, então, olha, 10, 20. Ó, 2 dezenas. Esse aqui corresponde às dezenas. E agora, tia, ficou faltando as centenas. As centenas eu não falei com vocês, que é de 100 em 100. Olha lá, 100. Então, eu utilizo uma placa de 100 nas centenas. Então, olha só, vamos fazer lá, então, agora a composição do nosso número. Olha, eu tenho 100 mais 20 mais 5. Então, ó,
100 com mais 20. Vamos contar, ó. 100, 110, 120. Mais 5, que ficou faltando aqui das unidades. Então, vou lá, ó. 120, 121, 122, 123, 124, 125. Então, pessoal, nós representamos aqui o número 125, usando o material dourado, tá? E a decomposição desse número. Então, olha só, à medida que o número caminha, tá? Ele vai aumentando aí de 10 em 10, tá bom? A partir das dezenas, o número começa a aumentar de 100 em 100, tá bom? Então, olha só, nós vamos lá para a atividade do livro, na página 139. Então, pessoal, essa é a página 139 e nós vamos falar, então, daquilo que eu acabei de explicar sobre as centenas, tá? Então, olha só. Os alunos do segundo ano formaram novos números usando fichas numeradas. Então, você vai observar aí essa imagem, olha lá. Em cima da carteira aqui tem o número 125. Então, olha o número que nós acabamos de formar aí. 125 foi o número que os alunos formaram. Sobre este número, responda. Aí você vai responder. Ele é formado por quantos algarismos? Quais são eles? Você sabe como esse número é escrito por extenso? Aí você vai escrever esse número aqui, tá? Usando os mesmos algarismos, é possível formar números diferentes de 125. Escreva todos os números diferentes de 125 que podem ser escritos usando esse mesmo algarismo. Atenção! Não vale repetir algarismos nem deixar nenhum de fora. Esse daqui eu vou deixar para vocês pensarem aí, tá bom? Então, nós vamos passar lá para a página 140. Na página 140, vai estar lá, ó. Analise a sequência a seguir e complete-a. Olha lá o exemplo. Uma dezena é igual a 10 unidades, o que a tia acabou de falar, né? Lá no material dourado. Quando eu tenho 10 cubinhos, eu troco por uma dezena, que é uma barrinha. 2 dezenas, 20 unidades. 3 dezenas, 30 unidades. E aí, vocês vão completar aí, tá? O que tá faltando, tá bom? Olha só. Para 100 unidades, há uma nova ordem, porque acrescentou aí uma casinha, não foi? As das centenas. 10 unidades formam uma dezena. 100 unidades formam uma centena, que é aquela placona que eu mostrei aqui, tá? Observe como é feita a leitura das centenas exatas. Então, olha só. Eu não falei para vocês que é de 100 em 100? Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Essa aqui são as contagens das centenas exatas, tá? Sua hipótese sobre a escrita do número 125 está correta? Esse daqui nós vamos discutir, tá? Na live. E nós vamos para a página 141. Os alunos continuaram a formar números. Como? Com as fichas numeradas. Eles formaram os números 543. Olha lá o número 543 representado aqui do lado, olha. 3 unidades, 4 dezenas e 5 centenas. Quantos grupos de 100 unidades tem o número 543? Como é escrita desse número por extenso? Então, olha, atividade de matemática serão até a página 141, tá bom? 139, 140 e 141. Combinado assim? Então, olha só, agora nós vamos passar para o livro de história, tá? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre história. Então, pessoal, em história, nós vamos abrir na página 84,
tá? Nós vamos dar sequência aí nas atividades. Então, nós vamos falar dessa página aqui, ó. Nós vamos ler essa página, olha. Então, nós temos aí a leitura do texto. Eu vou fazer aqui para vocês e depois eu quero que vocês leiam nas suas casas, tá? Então, vamos lá. Todos os dias de manhã, faço a lição de casa e vou para a escola à tarde. Mas hoje me esqueci de fazer minha tarefa e a professora reclamou e mandou um bilhete para minha casa. Mamãe me deu bronca e papai me disse para refletir sobre o que aconteceu e sobre minha atitude. Então, deitei na cama para pensar sobre a importância de se fazer as lições de casa. Queria que meus pais entendessem que às vezes é difícil ser criança. Temos de nos lembrar de quase tudo e maneirar nas travessuras. Sentimos tantas coisas. Mesmo assim, sei que meus pais gostam de mim. Por isso, ficam zangados quando o dever de casa fica em branco ou quando faço bagunça. Eles querem que eu tenha a melhor educação possível. Agora, penso no meu futuro. Quero viver e fazer coisas boas. Ir bem na escola, brincar com os meus amigos e aprender tudo o que meus pais puderem me ensinar. Através desse texto, vocês vão fazer a letra A e a letra B, tá? A letra A você vai sublinhar com lápis vermelho. O que é sublinhar? É grifar, passar por baixo, tá? É o trecho no qual o personagem conta um fato do seu presente. O que ele conta ali nessa cartinha dele que está acontecendo ali naquele momento? E com lápis azul, o trecho no qual ele pensa no futuro. O que você acha aí que ele está pensando no futuro? Qual é essa frase? Aí você vai grifar lá no texto, tá? O que ele está falando do futuro. Na letra B, apresente um valor que você acredita que possa ser importante para a família do personagem. O que você acha aí que é importante para essa família, para que eles vivam bem, tá? Aí você vai responder e vai justificar a sua resposta, tá bom? Na página 85, número 7. Assim como o personagem do texto, você também deve levar bronca de vez em quando, né? Quem nunca levou uma bronca aí da mãe e do pai, né? Letra A. Cite uma situação em que seus pais geralmente chamam sua atenção. Aí você vai responder aí, o que você faz de errado aí, que seu pai fica bravo ou sua mãe chama aí sua atenção. Letra B. Embora uma bronca dos pais possam deixá-los tristes, você deve saber que, muitas vezes, ela é necessária. Em casos, como representado no texto da questão anterior, ela significa: essa bronca que ele levou, ela significa o quê? Um abandono? Você acha que eles estão xingando ele porque ele foi abandonado? Porque eles não estavam, né, nem ligando para ele? Foi um cuidado? Foi falta de carinho? Foi aí uma indiferença? Aí você vai pensar aí qual dessas representam aí essa questão, tá? E vão responder também a número 8, letra A. Apresente um hábito ligado a uma crença de um membro da sua família. O que acontece na sua família que é um hábito de crença aí ligado, né, na sua família? Pode ser, por exemplo, ir à igreja aos domingos. Sua família costuma ir à igreja aos domingos? O que acontece diariamente, né, como um hábito na sua casa que é ligado a alguma crença? Tá bom? Então, aí você vai responder a letra A. A letra B. Apresente um conhecimento que seus pais lhe ensinaram muito tempo atrás e você acredita que guardará pelo resto da vida. Teve alguma coisa que seu pai ou sua mãe te falou, né, como um ensinamento, um conhecimento, que você vai lembrar, falar assim, ah, não, meu pai me ensinou isso e isso. Você vai levar aí para sua vida toda? Aí você vai contar aí essa resposta no caderno, tá bom? Então, olha, de história, vocês farão só a página 84 e 85, tá? Agora,
nós vamos para o livro de Geografia. Então, pessoal, lá na página 87 do livro de Geografia, nós falaremos sobre a nova cara da família brasileira. Essa página, olha, que nós vamos estudar agora, tá? Então, olha só, número 4. Leia o texto. A nova cara da família brasileira. As famílias brasileiras estão se transformando. Em 15 anos, entre 1992 e 2007, o número de casais com filhos caiu. A queda foi compensada pelo aumento dos novos arranjos familiares. Casais sem filhos, mulheres solteiras, mães com filhos, homens solteiros e pais com filhos. Os dados fazem parte do Relatório do Desenvolvimento Humano, de 2010, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. As famílias são apontadas pelos brasileiros como principais responsáveis por ensinar os valores. A passagem desse conceito, contudo, independe das diversas e dinâmicas estruturas familiares, pois o afeto é um ponto nevrálgico. Olha só, essa palavra ela está até com uma cor diferente e o significado dela, uma palavra diferente, está aqui do lado, olha só. Significa aspecto mais importante de uma questão. Então, olha, o ponto mais importante aí das famílias, né, é o afeto. Olha lá, olha só o que fala aqui, ó. Pois o afeto é um ponto nevrálgico. Se a gente mudar essa palavra, nós vamos falar o seguinte, pois o afeto é um ponto mais importante aí na questão das famílias, tá? Continuando. O ponto central é a carga de afetividade gerada pela família. Então, olha, eu quero que vocês leiam o texto novamente para poder responder as questões. Então, na letra A, está falando o seguinte: indique o que é mais importante para formar uma família. O que você acha aí que é interessante para formar essa família de acordo com o texto? Letra B. Os pais podem morar em casas separadas. Cite um motivo para isso acontecer. O que pode acontecer aí que os pais, cada um vai morar na sua casa, né? Então, olha só, agora nós vamos passar para a página 88. Há famílias que não têm boas condições de vida. Relacione as soluções apresentadas nas legendas aos problemas sociais apresentados em cada uma das situações representadas. Olha só, nós temos aí 4 imagens. E aqui embaixo nos apresentou, né, a solução. Então, olha só. Nessa primeira imagem, o que seria a solução para essa família? Aí você vai ler aqui, ó. Será que a solução para ela seria melhores condições de higiene? 2. Comida variada e alimentação saudável? 3. Escola com instalações adequadas? 4. Moradia com dignidade? Se nós observarmos aqui a imagem, né? Olha a casa que a criança está. O que seria a solução aí para ela? Moradia com dignidade, tá? Então, você vai avaliar cada imagem e responder aí, tá? Colocando um número em cada quadrinho. Número 6. Apresente o que significa adotar um filho. Como que é? O que é isso, adotar um filho, né? O filho é quando uma pessoa ou um casal assume, né, aquela criança sem que eles sejam seus pais biológicos, né? Então, quando a pessoa pega uma criança, né, ou até mesmo um adolescente para criar, ele passa a ter as responsabilidades, né, como um pai, como uma mãe. Nós chamamos de filho adotivo, tá bom? Então, vamos lá para a página 89. Leia o trecho a seguir. Desde os primórdios, o homem sentiu necessidade de conviver e de se relacionar com os seus semelhantes. E essa convivência fez com que surgissem costumes, regras de comportamento, rituais, enfim, maneiras de viver que estivessem de acordo com as necessidades
de cada grupo e com as características físicas e geográficas do lugar habitado. Então, nós vamos, através desse trecho, nós vamos responder aí a letra A, B e C. Você vai precisar ir de um dicionário, tá? E vai pesquisar na letra A o que é a palavra costume e vai responder. Letra B, regra, e letra C, ritual, tá? Então, aí você vai precisar de um dicionário. E no número 8, não são apenas os laços sanguíneos que se unem aos membros das famílias. Pensando nisso, responda: o que é família? Aí você vai responder aí, tá? É uma resposta pessoal. Você vai falar aí o que é família, tá bom? Então, olha, essa aí foi as nossas atividades. Foram, né, nossas atividades de geografia, para vocês aí responderem para a live da sexta-feira, tá? De amanhã, tá bom? Então, olha, agora nós vamos para a nossa matéria de literatura. Então, pessoal, olha só, nós vamos agora para literatura na página 154 da sequência lá naquelas atividades, tá? Então, olha só, é essa página aqui, ó, 154. Então, nós vamos ler esse pequeno texto aí em voz alta, tá? E você vai fazer aí na sua casa, tá? Olha lá o que tá pedindo. Observando o som e a posição da letra R em cada palavra. Circule todas as palavras com R, começando pelo título. Então, à medida que você for lendo, se você quiser já ir circulando, tá? Essas palavras, ou então você faz a primeira leitura e depois volta já circulando. Então, vamos lá. Cachinhos dourados e os 3 ursos. Era uma vez uma família de ursinhos. O pai urso, a mãe urso e o pequeno urso. Os 3 moravam numa bela casinha, bem no meio da floresta. O pai urso, o maior dos 3, era também o mais forte, muito corajoso. Tinha uma voz bem grossa. A mamãe urso era um pouco menor, era gentil e delicada e tinha uma voz meiga. O pequeno urso era o menorzinho, muito curioso e sua voz era fininha. Então, olha só, nós vamos responder aí a letra A. Agora, distribua as palavras no quadro a seguir de acordo com o som da letra R. Anote apenas uma vez as palavras que se repetem. Olha só essa atividade. Nós temos aqui o som fraco e o som forte. Vamos pegar uma palavra lá no texto que tem R? Vamos lá. Dourados. Daí nós vamos observar aqui, ó. R entre vogais. Então, a letra R, as vogais são A, E, I, O, U, não é mesmo? Então, olha só. A letra R aqui, no caso, ela tem que estar num som fraco e entre as vogais. Então, olha só. Dourados. Vou escrever aqui no quadro para vocês, olha só. Para vocês entenderem, tá? Ó, dourado. Vou escrever aqui, ó. Dourados. Então, olha. Pediu aqui entre vogais, olha. O U e o A. Ela está aqui no meio. Então, olha só. Dourados. Esse R aqui, ele está no som fraco. Nós falamos ele mais fraco, tá bom? E aí você vai fazer essa observação com outras palavras. Esse daqui foi um exemplo, tá? Dourados. Na parte de baixo tá lá R no final da palavra. Vamos pegar aqui no texto um R no final. Nós temos aqui maior. Olha só. Maior. Ele está no final, né? Vamos observar se esse som está fraco ou está forte. Olha. Maior. Ó. O R aí não ficou bem acentuado? Então, esse R, ele está no ponto forte, tá? O som aí do R é forte. Então, você já vai colocar ele desse lado aqui do quadro. O som fraco, ele vai ficar, então, em branco, tá? Aí, você vai procurar uma outra palavra aí no texto que tenha aí
o R no final. E como é esse som? Ele é forte ou ele é fraco? Vamos lá. Consoantes mais R mais vogal. Então, eu preciso aqui agora de uma palavra que tem a primeira consoante, a letra R no meio e uma vogal depois. Vamos pegar e vamos ver o número, a palavra 3. Vamos escrever 3 aqui. 3. Olha só. Aqui eu tenho uma consoante e do lado uma vogal. E o R, ele está aqui no meio, né? Ó. Então, aí cumpriu o que está pedindo. Agora, nós temos que observar se esse som desse R ele é fraco ou ele é forte. Então, olha. 3. Ele foi acentuado ao falar 3? Foi? Não, ele foi fraco. Então, essa parte aqui do 3, ele fica lá no som fraco, tá bom? E aí, eu procuro aí no texto se tem mais alguma. A próxima é a vogal mais R mais consoante. Vamos pegar uma? Olha só, tem uma aqui, ó. Urso. Vamos escrever. Urso. Então, ela cumpriu aí o que tá pedindo, ó. Uma vogal, ó, uma vogal. A letra R no meio. E depois uma consoante. Agora, nós precisamos identificar. Ela está no som fraco ou forte, ó. Urso. Urso. O R, olha, eu escutei ele bem forte. Urso. Então, olha, esse R aqui, ele vai ficar lá na palavra da fileira do som forte, tá bom? E aí vocês vão procurar aí as outras e vão observar aí essa acentuação do R. Combinado? Desse jeito que a tia fez aqui pra vocês, tá? Então, olha só. Agora nós vamos lá para a página 155. Essa daqui, ó. Separe em sílabas as palavras que você escreveu na última linha do quadro. Então, ó, essa última linha aqui do quadro, você vai pegar essas palavras e aqui você vai separar em sílabas. Na letra C, circule as sílabas em que a letra R aparece. Em todas as palavras, em qual posição a letra R apareceu. Então, olha, aqui vai ser a continuação da outra, tá bom? E aí, nós vamos passar para língua ativa, por dentro do dicionário. Então, nós temos aqui uma imagem de um dicionário infantil, tá? Nós temos aí a letra R e o significado, a palavra rabo e o significado, e a separação de sílaba também, a outra, raiva, e o significado e também a separação de sílaba. Número 1. Leia o primeiro verbete. O verbete é cada separação, cada explicação dessa aqui, tá bom, gente? Leia o primeiro verbete que aparece na página do dicionário. Essa daqui, né, da letra R. Que informação importante esse verbete traz? Então, você vai ler e vai explicar aí o que é importante nesse verbete, tá bom? Número 2. Leia o terceiro verbete, esse aqui, né, falando da raiva, e indique qual é sua relação com a imagem que aparece na página. Então, olha, você vai fazer aqui uma observação. O que tem a ver o verbete com a imagem, tá? E vai explicar aí para nós. Página 156. Leia o verbete. Então, vamos lá. Primeiro, ele vem separado em sílabas, né? Rabanete. Rabanete. Planta de raiz comestível, muito usada em saladas. O rabanete é redondo, vermelho por fora e branco por dentro. Então, nós vamos lá para a pergunta. Além de apresentar o significado das palavras, esse dicionário traz outra informação muito importante. Que informação é essa? Então, olha, além do significado, o que tem mais aí de importante que nós precisamos? Aí você vai pesquisar, aí você vai identificar aí, tá? Presta atenção que tá logo lá no inicinho. Número 4.
Observe o mesmo verbete em uma página de outro dicionário. Então, olha só, aqui nós temos um dicionário e aqui nós temos outro, olha só. Rabanete, ervas hortense, que é variedade de rábano, de raiz curta. Essa raiz geralmente de cor vermelha, consumida em saladas e etc. No dicionário, cada palavra é apresentada com as sílabas separadas. Por que isso acontece? Por que o dicionário traz aí pra gente já separando as sílabas? Por quê? Né? Porque fica mais fácil aí pra gente identificar, pra gente encontrar palavras, né? São organizadas em ordem alfabética, tá bom? Então, por isso que o dicionário já traz aí pra nós com essa separação de sílabas, tá? E olha aqui que vem embaixo. O dicionário sempre vem organizado em ordem alfabética. Então, quando ele separa as sílabas, já mostra para nós aí como é feita essa separação e nos ajuda também a encontrar as palavras mais fáceis, tá? Então, essas serão as nossas atividades de língua portuguesa, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês amanhã na live, tá? Bons estudos e até logo. Fiquem com Deus. Tchau!